Oi, aqui é o João. A culpa e a responsabilidade, elas têm um grande impacto sobre a forma como lidamos com a procrastinação. Quando sentimos culpa, tendemos a adiar tarefas, o que só piora a situação. Por outro lado, quando assumimos responsabilidade, conseguimos enfrentar a procrastinação e seguir em frente. Neste vídeo, vamos entender como a culpa nos faz procrastinar e como a responsabilidade pode nos ajudar a parar de adiar. A culpa é um sentimento que surge quando acreditamos ter feito algo errado, ou quando deixamos de fazer algo que deveríamos ter feito. Esse sentimento pode ser muito pesado e muitas vezes nos impede de agir. Quando algo dá errado e sentimos culpa, a tendência é fugir da tarefa, adiando ainda mais. Isso acontece porque a culpa nos faz pensar que, se fizermos algo, podemos cometer um erro e piorar a situação. Então, ao invés de agir, a procrastinação parece a única saída. Por exemplo, imagine que você tem um trabalho para entregar, mas não começou ainda. Quando você finalmente começa a fazer, você sente culpa por não ter começado antes. Esse sentimento de culpa faz com que você adie ainda mais o início da tarefa, pois sente que, se começar, pode não ser bom o suficiente. Esse ciclo de procrastinação só aumenta a culpa e torna a situação ainda mais difícil. A culpa também está ligada ao medo de errar. Muitas vezes, quando procrastinamos, é porque temos medo de falhar ou de não fazer algo perfeito. Esse medo se alimenta da culpa, criando um ciclo negativo. Quando evitamos a tarefa, achamos que estamos nos protegendo da culpa, mas na verdade, estamos apenas adiando o problema. O medo de errar nos impede de tomar uma atitude e seguir em frente. Por exemplo, se você tem medo de fazer algo errado em uma tarefa, a culpa de cometer esse erro pode paralisá-lo. Esse medo de errar faz com que você procrastine, mas ao procrastinar, a culpa só aumenta. Esse ciclo se repete cada vez mais, tornando mais difícil começar e continuar. Agora vamos falar sobre a responsabilidade. Diferente da culpa, a responsabilidade não traz um peso emocional tão forte. Ela está relacionada à capacidade de assumir o controle da situação, de fazer o que é necessário, mesmo que isso envolva erros. A responsabilidade é sobre agir de acordo com os seus valores e objetivos, sem se preocupar com a perfeição. Quando você assume a responsabilidade, você entende que errar faz parte do processo. Não há necessidade de esperar que tudo seja perfeito. O importante é tomar uma atitude. Se você cometer um erro, tudo bem, você pode corrigir e melhorar ao longo do caminho. Ao assumir a responsabilidade, você se liberta da culpa e começa a agir, o que é essencial para vencer a procrastinação. A responsabilidade ajuda a enfrentar a procrastinação porque muda a forma como vemos a tarefa. Ao invés de fugir da tarefa por medo de errar, você foca nas coisas que você realmente tem controle e que vão te levar à ação. A responsabilidade faz você ver que o importante é dar o primeiro passo e não esperar pelo momento perfeito. Por exemplo, se você tem um trabalho para entregar, assumir a responsabilidade significa que você vai dar o melhor de si, mesmo que não consiga fazer tudo perfeito. O importante é que você comece e faça o que puder, sem se paralisar pelo medo de falhar. Cada pequeno passo dado já é um progresso. Para começar a agir e vencer a procrastinação, é importante adotar algumas atitudes que podem ajudar. A primeira é aceitar que errar é normal. Errar não significa que você falhou como pessoa, significa que está tentando e aprendendo. Não se cobre tanto pela perfeição. 2. Divida a tarefa em partes pequenas. Às vezes procrastinamos porque a tarefa parece muito grande ou difícil. Se você dividir o trabalho em etapas menores, fica mais fácil começar. Haja mesmo com medo. Não espere que tudo esteja perfeito para começar. A responsabilidade significa que você vai agir mesmo quando não tem certeza de tudo. Concentre-se no progresso, não na perfeição. A procrastinação vem da ideia de que precisamos fazer tudo perfeito. Em vez disso, foque no que você está conseguindo fazer, por menor que seja. Pergunte-se por que está adiando. Estou adiando porque a tarefa realmente não é importante ou porque tenho medo de errar? Se for por medo, então enfrente e entre em ação. Se for algo que não é importante, faça antes que se torne importante.
A culpa e a responsabilidade têm um papel importante na procrastinação. Quando sentimos culpa, é fácil adiar as tarefas e fugir da responsabilidade. Mas a culpa só aumenta a procrastinação, criando um ciclo difícil de quebrar. Por outro lado, a responsabilidade nos ajuda a enfrentar esse ciclo, nos motivando a agir mesmo com medo de errar. Assumir a responsabilidade é a chave para superar a procrastinação. Quando você entende que errar faz parte do processo e que o importante é agir, a procrastinação perde seu poder sobre você.